Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 6 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja como foi a sessão plenária desta quarta-feira de cinzas. MP em análise no Congresso altera regras contábeis e tributárias para pessoas jurídicas, pessoas físicas e jurídicas. E na nossa entrevista, o que deve constar na Lei Antiterrorismo em discussão no Senado. Entre os principais assuntos discutidos ontem na sessão plenária estão a falta de socorro às vítimas da enchente em Rondônia, a votação do indexador da dívida dos estados e o julgamento do plano Aeros de previdência dos ex-funcionários da Varig e da Transbrasil. Álvaro Dias lembrou que o Supremo Tribunal Federal vai retomar o caso Aeros no próximo dia 12. O julgamento foi iniciado em maio do ano passado, mas a Advocacia Geral da União e as partes envolvidas pediram o adiamento na tentativa de um acordo que não se concretizou. O julgamento é de grande interesse para milhares de ex-funcionários da Varig que contribuíram para o Fundo de Pensão Aeros e que buscam, até hoje, receber as aposentadorias. 5, 6, 7 anos estamos acompanhando esse calvário vivido pelos aposentados do Aeros. E lamentamos profundamente esta insensibilidade oficial, que é um drama vivido por centenas de famílias brasileiras. Esperamos, então, que nesse dia 12, de uma vez por todas, os homens e mulheres de cabelo branco do Aeros, que estão sofrendo, eu diria mais de uma década, sofrendo na expectativa de verem seus direitos reconhecidos, enfim, possam receber, sabendo que, repito aqui, muitos já faleceram, que os familiares recebam o que é de direito. Paulo Paim lembrou que terminou nesta quarta-feira de cinzas o prazo acordado com o governo para a votação do projeto que faz alterações no indexador da dívida dos estados e municípios com a União. Ele lembrou que os estados estão sufocados e que há uma expectativa muito grande para a aprovação dessa matéria. Nesse dia 12, o mesmo dia que vota o Aeros, o senador Vital do Rego me disse que na comissão vota e que aí o prazo máximo é até o dia 27 para votar aqui no plenário. Valdir Raupp pediu agilidade do governo federal na liberação do dinheiro para o socorro às vítimas da enchente que atingiu várias cidades em Rondônia. Segundo o senador, há mais de 20 dias que a água não para de subir e alguns municípios estão isolados sem conseguir receber alimentos. Daqui a pouco a enchente vai baixar, os estragos já foram feitos, as famílias estão sofrendo e o socorro mais imediato não chega. Senadores e deputados analisam uma medida provisória que promove uma série de alterações em regras contábeis e tributárias relativas a pessoas físicas e jurídicas. Algumas mudanças atingem empresas brasileiras que atuam no exterior. O texto já recebeu 513 emendas e foi debatido na semana passada com especialistas de diversas áreas. O relator da MP, deputado Eduardo Cunha, deve apresentar o relatório final na semana que vem. A medida provisória 627 de 2013 afeta diretamente as empresas brasileiras com operação no exterior. Muda a forma de tributação dos lucros obtidos pelas filiais que estão fora do país. Pela proposta, as empresas terão 5 anos para pagar os impostos devidos sobre o lucro adquirido. O relator, deputado Eduardo Cunha, quer aumentar esse prazo para 8 anos. As regras envolvem o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. A MP também prevê que 25% do lucro sejam incorporados ao balanço da empresa no primeiro ano. Então, ela pagaria, no mínimo, 25%, né, do lucro apurado no primeiro ano e o restante ela pagaria, no máximo, até o 5º ano subsequente. Né? Com o relatório apresentado na comissão mista, esse prazo de 5 anos é dilatado para até 8 anos. Então, ela tributaria no mínimo 25% no primeiro e o restante até o 8º ano. Né? Diminuir esse impacto de ter que pagar um lucro que ainda não foi disponibilizado fisicamente. Em audiência pública da comissão mista responsável por analisar a MP, especialistas reconheceram que as novas regras trazem avanços.
mas concordaram que a medida não resolve alguns dos problemas que prejudicam a competitividade das multinacionais brasileiras no exterior. O regime brasileiro é um regime que maximiza a arrecadação no curto prazo. É um regime que prejudica a competitividade das empresas brasileiras no exterior. Muitas vezes ela não tem mais como crescer no Brasil. Para elas crescerem, a empresa crescer, ela precisa crescer para o exterior. E ao adotar um regime de tributação como se adota aqui no Brasil, na verdade eu estou prejudicando essa empresa relativamente a concorrentes de outros países. Para o representante da Confederação Nacional das Indústrias, a MP não incentiva o reinvestimento do lucro na capacidade produtiva da empresa, mas estimula a distribuição de caixa aos acionistas. A gente tem aqui, de novo, um incentivo ao desinvestimento, ao não reinvestimento dos lucros dentro das próprias empresas. Impacta a geração de emprego, impacta o crescimento econômico. Diante das críticas, o representante do Ministério da Fazenda admitiu que o texto não é o ideal, mas o possível dentro das limitações orçamentárias e financeiras do país. É preciso ter clareza de que nós estamos tratando da guerra fiscal em escala global. Então, de fato, há uma competição entre os países, né? E essa competição acaba gerando incentivos diversos. E, infelizmente, dadas as nossas condições, nós não temos condições de competir, né, nessa guerra fiscal global. A medida provisória ela foi adotada no sentido de melhorar as condições desse investimento lá fora. E ela representa, de fato, um grande ganho em relação à legislação anterior. O deputado Eduardo Cunha apresentou o relatório preliminar com alterações propostas pelos parlamentares. A expectativa é que o texto final seja divulgado no dia 11 de março. Até lá, o relator afirmou que poderá levar em consideração novas sugestões. A lei antiterrorismo é uma das prioridades de votação do Senado para este ano. Confira na entrevista. Joanisval Gonçalves é consultor do Senado, especialista em temas como inteligência, direito internacional e relações exteriores. Consultor, o Brasil é um país tido como pacífico, sem a ação sistemática de grupos extremistas. Nesse caso, por que um projeto contra terrorismo? Bom, o terrorismo é um fenômeno que tem se intensificado cada vez mais pelo mundo. E o Brasil hoje tem buscado ocupar um papel de destaque nas relações internacionais. Nesse sentido, cada vez mais nós podemos nos tornar alvo de ações terroristas e temos que aumentar a nossa preocupação com esse fenômeno. Agora, em que medida a proximidade da Copa do Mundo e a pressão de entidades como a FIFA acabam contaminando ou antecipando esse debate? Bom, é um momento importante. O Brasil vai receber delegações de países que são alvo, o Brasil vai receber autoridades de países que são alvo, o Brasil vai receber torcedores, cidadãos dos países que são alvo. E isso é importante para lembrar, porque geralmente o brasileiro se pergunta, mas nós somos um país tão pacífico, nós somos um país que a princípio não despertamos a atenção de ninguém no mundo para essas questões, então por que o Brasil deveria se preocupar com isso? A questão toda é que nós vamos acolher pessoas de países que se preocupam com isso. Esse debate é importante, esse debate tem que ganhar força agora e tem que continuar para depois da Copa, porque nós vamos ter outros grandes eventos e vamos ter uma participação cada vez maior no cenário internacional. A gente precisa disso. Se essa legislação não for aprovada a tempo da Copa do Mundo, por exemplo, ou das Olimpíadas, de que maneira a legislação atual do país poderia ser aplicada contra pessoas que praticassem atos considerados terroristas? Um dos grandes problemas do terrorismo hoje no Brasil é que nós não temos essa tipificação do crime. Ninguém pode ser preso por crime de terrorismo no Brasil. Agora, o que se tem que fazer, se nós não tivermos essa legislação até lá, é se buscar outros mecanismos, outras formas de crimes previstos no Código Penal, homicídio com agravante, delitos vinculados a dano, a gente vai ter que buscar, mas vai ser difícil. Se houver um atentado terrorista no Brasil, por ocasião desses grandes eventos, ou nos próximos anos, e nós não tivermos uma lei sobre terrorismo, a situação vai ficar muito complicada. O Senado analisa alguns projetos sobre esse tema. 2 deles ganharam destaque depois da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, que é o projeto do senador Romero Jucá, e o projeto da comissão que analisa
mudanças no Código Penal. Tem como a gente antecipar a cara que vai ter essa legislação sobre terrorismo daqui para frente aqui no Senado? O que vai resultar desse debate aqui na Casa? É muito difícil antecipar como será o projeto final dessa nova legislação, mesmo porque nós estamos num momento de grande discussão e o relator já deixou claro que ele quer ouvir diferentes segmentos, diferentes posições, para que a gente tenha um projeto e, no final das contas, para que a gente tenha uma lei de terrorismo que seja a lei mais condizente com a percepção brasileira desse fenômeno. Como fazer a distinção entre um ato terrorista e uma manifestação popular? Alguns partidos, alguns parlamentares têm a preocupação de que movimentos sociais sejam confundidos com atitudes terroristas. Como é possível fazer essa diferenciação? Essa é uma questão que vai ser muito interessante nessa discussão sobre a nova lei de terrorismo, sobre a lei de terrorismo. Mesmo porque é importante que se faça essa distinção. E a melhor maneira é conhecer o terrorismo de fato, ter uma clareza grande no que diz respeito ao conceito de terrorismo. O terrorismo está muito vinculado a objetivos específicos, causar pânico contra alvos, na maior parte das vezes não determinados, com o objetivo de influenciar um processo decisório, um processo político. A gente tem que diferenciar bem, porque a ação do terrorista ela é direcionada, ela é racional e não pode ser confundida com ações que ocorrem muitas vezes em manifestações. Consultor, muito obrigado pela entrevista. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.